meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu sou o Carlos Peixoto, um dos professores da classe dos jovens, e estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, poder estudar junto com vocês nesta manhã de domingo, mais uma lição da nossa Escola de Desenvolvimento da Vida. Hoje nós estaremos estudando a lição número 8, que fala sobre dízimos e ofertas. Eu quero convidar você a começar essa lição ofertando o que você tem de melhor, que é o teu louvor, que é a tua adoração ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, independentemente do que você estiver passando. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. O livro de Atos fala sobre Paulo e Silas na prisão, um episódio muito legal que, mesmo eles estando presos, mesmo após eles terem sido açoitados, eles exaltam ao Senhor, eles começam a cantar hinos ao Senhor, e enquanto eles estão louvando ao Senhor, as cadeias se rompem. Então, meu irmão, nesta manhã, que você abra o seu coração para o Senhor, que você louve ao nosso Deus, e que Ele também possa estar abrindo portas para você, que Ele possa estar solucionando problemas nas tuas vidas, e que Ele possa estar te abençoando. Então, louve comigo nesse momento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Convido você a fechar os teus olhos e estar agradecendo ao Senhor. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por tudo que Tu és. Queremos te agradecer pela oportunidade de poder estar estudando a Tua Palavra. E nesse momento pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas. Pedimos que eu esteja nos direcionando, nos capacitando e que, através desta lição, nossa vida possa ser transformada por Ti, Pai. Seja conosco, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá mais uma vez para meus irmãos. E estamos estudando a lição número 8 da nossa revista. A lição número 8 ela tem como título Dízimos e Ofertas. Dividimos essa lição número 8 em duas partes. Estaremos hoje falando sobre o propósito de Deus para o mundo. Estaremos falando também sobre o nosso lugar na criação e a instabilidade da riqueza. No próximo domingo, estaremos terminando a lição falando sobre as três perspectivas acerca do dinheiro e, para terminar, estaremos falando sobre o dízimo e as ofertas fazerem parte do culto. O alvo da lição. Nós temos como objetivo, através desta lição, conhecer o propósito de Deus para o mundo, caracterizar o lugar do cristão na criação, reconhecer a instabilidade da riqueza, conhecer as três perspectivas do dinheiro e reconhecer que o dízimo e as ofertas são atos de adoração a Deus. O mundo todo, com todas as coisas criadas, pertence a Deus por direito de criação.
Deus é o dono de tudo e nunca entregou os títulos de propriedades a Adão ou a qualquer outro representante humano, mas os mantém conservados para si mesmo como Criador. Geralmente se pensa e se fala sobre o dízimo como preceito legal, algo a ser cumprido de forma constrangida e impositiva. Entretanto, é importante que se tenha o conceito básico da contribuição cristã dentro da lei, conforme se tem nos originais, como instrução, e não o conceito de um código penal. Diferentemente de um código, onde se estabelece uma ordem e se prescreve as sanções para os infratores, na lei se ensina como o povo deve ser fiel a Deus em todos os seus dias de vida na terra. Desse modo, o dízimo é algo instrucional. Então, meus irmãos, aqui na introdução, ela começa falando sobre algumas pessoas ou algumas igrejas. Ela trata do tema dos dízimos como uma lei imposta, como algo que os irmãos não podem deixar de fazer, porque se deixarem de fazer, eles não serão abençoados por Deus. Se eles deixarem de dar o dízimo, o devorador vai entrar em suas casas e tudo que eles têm não vai dar certo. E assim eles usam, às vezes, a própria palavra de Deus para amedrontar os irmãos e fazerem com que os irmãos dizimem, não em gratidão, não por gratidão ao nosso Deus, mas por coação. E o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. E quando nós falamos de dízimos, o dízimo ele é anterior à lei mosaica. O dízimo, nós podemos observar, se você quiser abrir a tua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, nós vamos ver Abraão dando dízimo ao Melquisedeque, que era um servo do Senhor, e Abraão estava ofertando aquele dízimo em gratidão. Então, meu irmão, dê o teu dízimo, dê tua oferta na tua igreja, por gratidão, reconhecimento de que Deus é dono de tudo. Não dê o teu dízimo como uma moeda de troca, porque você quer ser abençoado por Deus, barganhando. Se você dá muito, em alguns lugares você vai ouvir que se você dá muito, você vai receber muito. Em alguns lugares você vai ouvir que Deus só vai abrir a janela dos céus se você der o seu dízimo, suas ofertas. Se você não fizer isso, o devorador vai consumir a tua vida, vai consumir tudo que você tem. E a Bíblia também mostra alguns textos que nós vemos os antigos ofertando o dízimo em gratidão. Você pode dar o seu dízimo não por obrigação. Você não tem obrigação de nada. Mas a minha obrigação de dar o meu dízimo é a gratidão que eu tenho por tudo que Deus tem feito por mim. É o reconhecimento que eu tenho que a nossa igreja, ou as igrejas, elas têm despesas. As igrejas, por exemplo, a nossa igreja de Vicente de Carvalho, nós temos funcionários, nós temos que fazer a manutenção do templo, nós temos que comprar instrumentos, nós temos que pagar a água, nós temos que pagar a luz, ou seja, nós temos as despesas fixas da igreja, nós temos os missionários que largaram suas casas, que largaram seus empregos, que estão no campo pregando a palavra de Deus, e em reconhecimento a tudo que Deus tem feito por mim, eu oferto o meu dízimo para que a obra do Senhor ela prossiga, para que a obra do Senhor ela não sofra dano. Então, Deus ele nos chama para nós cuidarmos da sua obra. E como um mordomo, como um dos cuidadores da casa do Senhor, eu tenho a consciência de que a igreja tem suas despesas e essas despesas, na maioria das vezes, elas são pagas através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, nós, como eu estava falando, o dízimo é anterior à lei. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 14, versículo 20, aqui,
Assim diz a palavra do Senhor. Seja louvado Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Esse é Melquisedeque falando após a guerra ali dos reis ali. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Então Abraão, após resgatar seu sobrinho Ló, na guerra ali dos 4 reis contra os 5 reis, Melquisedeque, o servo do Senhor, ele é abençoado por Abraão. Abraão ali dá o dízimo, dá a 10ª parte de tudo que tinha conseguido. E a gente vê aqui um ato de adoração, uma coisa espontânea. Abraão não foi imposto a nada. Abraão ele deu aquele dízimo em reconhecimento de que a batalha não foi ele que venceu a batalha. Quem venceu aquela batalha foi Deus. E em reconhecimento Abraão dá o dízimo ao Senhor. Podemos ver também Jacó. Após ali Jacó ter recebido a bênção no lugar do seu irmão Esaú, Jacó ele foge ali da sua terra e ali ele tem uma experiência. Ele para ali num local e que Deus aparece a Jacó e Deus fala para Jacó que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, e fala que abençoaria a vida de Jacó. E Jacó, quando ele acorda, ele conversa com Deus, e assim diz Gênesis capítulo 28, versículo 20. A nossa tradução aqui é a linguagem de hoje, que é uma tradução mais fácil de se compreender, então eu optei por escolher essa tradução para nos basearmos. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Então, mais uma vez, nós vemos aqui um ato de reconhecimento. Jacó, ele está numa situação que ele reconhece que ele precisa da presença de Deus, ele precisa da ajuda de Deus para que o propósito do coração dele seja concretizado. E ali ele fala, se Deus abençoar ele na viagem, se Deus der o pão, se Deus der a roupa, aí no versículo 22 fala que ele entregará ao Senhor o dízimo de tudo que o Senhor der para ele. Ou seja, o Senhor ele nos dá e nós não damos o dízimo, nós devolvemos uma 10ª parte. Mas por que a 10ª parte? Tanto no texto lido, na oferta feita pelo Abraão, como pela oferta feita pelo Jacó, era de costume dar a 10ª parte. Então eles tinham esse costume de dar no mínimo a 10ª parte, mas você fica à vontade, se você quiser dar 15%, 20%, 30%, 50%, isso aí tem que ser de acordo com o teu coração. Então, conforme a gente já tem conversado, o dízimo não é uma imposição, mas é um ato de fé. Um ato de fé de que Deus ele está no controle das nossas vidas. Aí nós agora iremos falar sobre o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o propósito de Deus para o mundo. Uma análise de Gênesis, capítulo 1, e de Timóteo, capítulo 4, versículo 5, mostra que Deus estabeleceu uma ordem perfeita na criação, isto é, para o mundo que ele criou. Cada coisa criada está no seu devido lugar, cumprindo exatamente sua função determinada. Há, portanto, um propósito e uma dimensão mais elevada para o mundo material e a própria vida. Daí pode-se afirmar que, letra A, o ser humano possui um lugar de destaque na criação. Nós podemos observar esse lugar de destaque no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, que diz assim: agora vamos ver os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes,
sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Ou seja, meu irmão, ou seja, meu querido, minha querida, você é importante para Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. No tópico 1, fala ali dos textos de Gênesis capítulo 1, e fala também de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Deus foi meticuloso ao criar o mundo e tudo que existe no mundo. Deus planejou o mundo. Deus planejou você. Deus me planejou. E o que eu observo, que tudo Deus foi criando através da sua palavra. Deus foi, no primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. Segundo dia, Deus fez separação ali entre águas e águas. E ali Deus foi criando, né? Terceiro, quarto, quinto, até que Deus cria o homem. E quando todas as coisas Deus foi fazendo pela tua palavra, e no final dos dias Deus tinha uma frase que chama minha atenção, que fala assim, e viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus foi criando, tudo que Deus ia criando, era perfeito. E o homem, Deus ele não falou, haja homens. Ele pegou o barro e moldou o homem ali, a sua imagem, a semelhança de Deus. O homem ele tem uma posição de destaque na criação de Deus. E quando Deus cria o homem, Deus confia o mundo, Deus confia os animais, Deus confia a natureza ao homem para que o homem cuidasse. Ali nós vamos ver no tópico B, que fala sobre o ser humano é um administrador. Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. Então, quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden para que o homem cuidasse. O administrador é a pessoa a quem o Senhor entrega tudo quanto possui para ser cuidado e desenvolvido. Como exemplos, temos o caso de Eliezer, que é um servo de Abraão, e também nós temos José. Eliezer, nós podemos ver em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama Abraão, Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Abraão fala, Senhor, eu já tenho tanta coisa, eu já tenho tudo, o meu herdeiro vai ser o mordomo Eliezer. Eu já sou abençoado, o que mais o Senhor vai me dar? Então, Deus que conhece os nossos corações, Deus sabia que Abraão realmente era um homem próspero. Abraão era um homem rico. Mas o maior desejo do coração de Abraão era ter um filho. Então, no fundo, Abraão ainda tinha um sonho. Abraão tinha esperança de um dia ser pai, de ver uma criança, de ver seu filho sendo seu herdeiro. E eu quero dizer para você também, assim como Deus concedeu um filho para Abraão, Abraão já sendo velho, Deus pode fazer também com que os seus sonhos, mesmo que você acha que não tem como o teu sonho ser realizado, nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus que faz a gente rir mesmo, assim como Sara riu, quando Deus falou para Abraão que daria um filho para Sara, ela já com 90 anos. Então, nosso Deus, ele é um Deus que faz todas as coisas, às vezes ele nos confunde mesmo, às vezes a gente quer fazer de um jeito e Deus vai e faz de outro. Mas esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz milagre, é o Deus dos impossíveis. Então, se Abraão não tivesse tido filho, esse mordomo, Eliezer, ele seria o herdeiro de tudo. Mas Deus tinha um propósito. Deus queria realizar os sonhos de Abraão e Eliezer foi um servo fiel. A gente vê em Gênesis capítulo 24, versículo 2, Isaac já nascido, Isaac já velho, e nós vemos Abraão talvez dando a sua última missão para Eliezer, que era buscar a esposa para o seu filho Isaac. E também outro exemplo ali que nós podemos observar é José. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos para os midianitas, foi parar lá na terra do Egito, e na terra do Egito ele foi servo na casa de Potifar,
E na casa de Potifar, Potifar, um dos governadores lá, ele deixou tudo na mão de José para que José administrasse. E a Bíblia fala que Deus abençoou a casa de Potifar, porque José, ele era um servo de Deus, e tudo que José fazia, ele fazia muito bem, e ele administrava tão bem aquilo que vinha nas suas mãos, que Deus também fez muitas coisas através de José. Eu não posso me aprofundar devido ao tempo, mas a história de José é muito conhecida para nós. Letra C. O ser humano foi criado livre e responsável. Ou seja, Deus, ele, quando cria o homem, ele dá uma liberdade para o homem, mas também ele dá uma responsabilidade. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, a palavra de Deus diz assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então, aqui a gente vê Deus, ele colocando o homem no jardim, ele dando liberdade ao homem, porém, ele também deu uma responsabilidade que era obedecer a palavra de Deus. O homem deveria obedecer a palavra de Deus. Há duas coisas no ser humano, originadas da criação, que o tornam um administrador habilitado para a sua função: liberdade e responsabilidade. O ser humano é livre para administrar o mundo, mas é responsável para dar conta das suas ações ao seu Senhor. Infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, houve não apenas rebelião contra Deus e os seus propósitos, mas o ser humano se tornou um administrador irresponsável. Como consequência, a terra se tornou maldita, havendo exploração desordenada dos seus recursos e a depredação causada pela ganância e egoísmo humano, egoísmo do homem. Então, hoje, nós sofremos muitos reflexos da desobediência de Adão. Deus colocou Adão no jardim, e conforme nós lemos agora, na letra C e na letra B, o homem era livre, mas o homem ele tinha responsabilidade. E uma dessas responsabilidades era obedecer a Deus. E o homem desobedeceu a Deus. O homem comeu daquela fruta que Deus falou que não era para comer. E com isso, o homem teve que trabalhar pesado. A partir do momento que ele peca, o suor, ele teria que se alimentar com o suor do seu rosto. A mulher teria as dores de parto multiplicadas, as serpentes andariam rastejando e a terra começaria a brotar espinhos, cardos, enfim, a natureza do mundo, que era essencialmente bom, ele passa a ser degradado aí pela ganância e o egoísmo do homem. Tópico 2, nós vamos falar sobre o nosso lugar na criação. Deus criou todas as coisas materiais para o bem do ser humano. Isso se observa na própria ordem cronológica da criação, quando Deus leva 5 dias para criar o universo físico e só no último dia criou o ser humano. Na verdade, Deus preparou o mundo material para o ser humano que ia criar. Desse modo, a nossa atitude perante Deus e a criação reside em A. Reconhecer que Deus é o Criador de tudo e render glória a Ele. Então, nós temos que reconhecer que o nosso Deus ele é o Criador de tudo e louvar ao Senhor com as nossas vidas, aonde estivermos, seja qual a tua posição social. Se você for um faxineiro, que você reconheça a Deus na sua vida e você seja um ótimo faxineiro. Se você for um pedreiro, que você reconheça a bênção de Deus na tua vida e que você seja um ótimo pedreiro. Se você seja um doutor, se você for um doutor, se você for um engenheiro, seja bom naquilo que você faz em reconhecimento ao nosso Deus, ao nosso Criador. Faça tudo para a honra e para a glória dele.
Reconhecer que Deus é dono de tudo. Letra B. Compreender que Deus faz cessão das coisas materiais para o nosso bem. Letra D. Aceitar nossa responsabilidade como administradores da criação e participantes da obra da redenção do mundo. Ou seja, nós temos responsabilidades. Nós somos os administradores, nós somos os mordomos de Deus nessa terra. E o que nós estamos fazendo para melhorar nas nossas vidas, na vida dos nossos próximos? Então, reflita também sobre isso. Como mordomo, nós temos que cuidar da melhor maneira possível. Então, que você também possa refletir sobre isso. Letra E, nós temos que depositar nossa segurança e esperança nas coisas materiais, não nas coisas materiais, mas em Cristo, o Senhor. Saber que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A riqueza é algo muito relativo. Tem pessoas que têm muito dinheiro, nós vamos ver no tópico abaixo, então para não ser redundante, não repetir depois, nós vamos falar um pouco sobre isso. Pessoas que têm riquezas, mas não tem, ele tem dinheiro para comprar remédio, mas não tem saúde. Ele tem dinheiro para comprar, às vezes, a companhia das pessoas, mas não tem uma amizade verdadeira. Então, nós já estamos quase chegando ao fim. Vamos lá, letra F. Oferecer tudo, o corpo e tudo que pode ser obtido por meio dele, como culto a Deus. Nós temos que oferecer, Romanos capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, que Deus também possa estar mudando as nossas mentes, os nossos corações. Descarrego aqui. Como cristãos, devemos buscar as coisas espirituais em primeiro lugar, Mateus 6,33, confiando na providência de Deus para ter o necessário para a vida material. Caso tenhamos muitos bens, eles não deverão ser obstáculos à nossa vida espiritual nem à nossa comunhão com Deus. Pelo contrário, deverão ser antes instrumentos de testemunho de vida perante o mundo. Paralelamente, o fato de possuirmos poucos bens materiais não devem trazer impedimento à nossa comunhão com Deus, nem ao nosso crescimento espiritual. Tópico 3, para encerrar, nós estaremos falando sobre a instabilidade da riqueza. Estaremos usando um texto de Charles Swindoll, que fala assim: não há segurança na riqueza. O dinheiro não oferece satisfação duradoura, especialmente nas coisas que são mais importantes. Esse fato é descrito sabiamente por Charles Swindoll. O dinheiro pode comprar remédio, mas não saúde. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. O dinheiro pode comprar a companhia de pessoas, mas não amigos. O dinheiro pode comprar diversões, mas não felicidade. O dinheiro pode comprar alimento, mas não o apetite. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não o sono. O dinheiro pode comprar um crucifixo, mas não um salvador. E o dinheiro pode comprar uma boa vida, mas não a vida eterna. O dinheiro pode ser intoxicante, como um narcótico, que vicia e governa as pessoas. Ele pode escravizar as pessoas, fazendo-as trabalhar até morrer, especialmente aquelas ambiciosas que desejam, inicialmente, apenas um pouco da boa vida. Então, meus irmãos, a nossa aula de hoje, ela vai terminar por aqui, e na próxima semana eu espero vocês para nós estudarmos a segunda parte. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana.